Em nossas práticas sociais, legitimamos a todo instante a existência de questões envolvendo gênero, embora correntemente não seja de interesse comum problematizar esse tipo de assunto, ainda que haja, por exemplo, grupos interdisciplinares de estudos e relacionados à docência, apontando que em todo lugar que há convivência desses respectivos profissionais, há relações de gênero. Tanto pesquisas de caráter histórico quanto as mais recentes, que focam na fala do sujeito, indicam que desde por volta da metade do século XIX, a docência da educação primária é majoritariamente feminina. Assim como é costumeiro em diversas regiões do Brasil, o discurso de que letras é um curso que só tem mulher, que acaba ganhando força a cada nova matrícula em que se reduz inscritos do sexo masculino. É intrigante pensar que a cultura produzida a partir dessa prática gera estereótipos sociais que sutilmente desaprovam a entrada de candidatos do sexo masculino no curso, assim como a certa recusa ao mesmo por parte de mulheres e de outros homens quando se trata da educação no período primário. O que nos leva a perguntar o porquê de uma profissão que em seus primórdios era masculina tornou-se feminina, com inclusive estranhamento com a atuação de homens na educação das crianças. E mais do que isso, qual o parâmetro para o discurso que defende uma exclusividade para um curso que, ao se pensar ainda hoje na referência maior de função, vem à mente a figura do gramático, logo o masculino mais uma vez representado, com a palavra linguística. Foi entre feministas americanas que registrou-se pela primeira vez o termo gênero sendo utilizado com o objetivo de desprenderem-se da imposição masculina, buscando autonomia por meio de um reexame do que era tido como certo, o que geraria uma nova história que incluiria a experiência de mulheres à medida em que o gênero pudesse ser estabelecido como uma categoria de análise. A partir do entendimento de gênero como uma forma primária de dar significado às relações de poder, uma vez que é um elemento que se baseia no contraste sabido entre os sexos, pode também entender o discurso que delineou o magistério primário, o constituindo como uma profissão naturalizadamente feminina. Ao pensarmos na história da educação em nosso país, não podemos desconsiderar que a educação de hoje é uma outra, reconfigurada, pois, como disse David Hamilton, a educação moderna não teve ancestrais institucionais, já que a escola moderna teve que fabricar um modo próprio de fazer educação e convencer a sociedade que ele era necessário. Com uma formação específica sob o domínio do Estado, passamos por mestre-escola, mestre-régio e professor das primeiras letras até chegarmos ao professor primário. Inclusive, os 3 primeiros eram sempre homens por questões culturais e sociais, uma vez que à mulher só era permitido o trabalho em família sob a dominação do marido. A partir da abertura das escolas normais e da educação primária para meninas, que a mulher entrou na educação, ainda que não sem transtorno, já que eram instituições religiosas ou particulares leigos que ocupavam as vagas disponibilizadas, apesar de terem famílias com alto poder aquisitivo que, por precisarem formar suas filhas para serem boas esposas, as mandavam para os cursos normais. Inclusive, por isso tinham pouca preocupação quanto ao salário que recebiam, pois, na verdade, o trabalho como professora simbolizava ir além da função de ser esposa e mãe. Numa sociedade extremamente machista, isso representava certa liberdade, além da oportunidade de instruir-se, sem esquecer que era um emprego que não maculava a reputação por não ter contato com estranhos do sexo oposto. Mas só houve uma ampliação de fato da docência feminina a partir de 2 fatos importantes: a ampliação de vagas para crianças e o crescimento industrial associado a aberturas de outras frentes de trabalho que fizeram os homens buscarem novas oportunidades, deixando as vagas ociosas. E como agora o Estado era responsável pela educação da população, se viu obrigado a contratar muito mais mulheres. Na década de 1920, o Estado começa a exaltar qualidades femininas quanto ao cuidado e à educação da criança, em discursos para o convencimento da população e das próprias mulheres como mais indicadas para educar crianças. Logo, a mulher ganha espaço nesse ofício e, pouco a pouco, as práticas mais repressivas sobre a figura da mulher professora vão cedendo lugar à difusão de ideias que associam ao lar, à criança e à regeneração de uma sociedade sadia.
Esse discurso deu tão certo que as mulheres de fato se convenceram disso a ponto de assumir esse ofício como uma missão, o que as fazia desconsiderar questões como maiores salários e melhores condições de trabalho. Mas apesar do sexo feminino ser hegemonia entre professores, cargos administrativos eram destinados aos homens, confirmando a tese de Michael Apple. Ele dizia, em outras palavras, que era comum, pois eram nas bases patriarcais que as relações de autoridades educacionais estavam assentadas. Dito de outro modo, ainda que as mulheres assumissem o trabalho fora de casa, elas precisavam de homens que as dissessem o que e o como fazer, e ainda correspondiam aos interesses de governantes, pois estes pagavam pouco por um trabalho de qualidade. Então, a escola moderna da nossa sociedade criou um espaço-tempo imaterial, além da identidade de uma profissional para a educação primária, que reúne em seu fazer todas as características femininas elaboradas socialmente através de anos. Portanto, mulheres que já eram as responsáveis pela educação de seus filhos estenderam essa obrigação para o ambiente escolar. O que começou a exigir cada vez mais dos profissionais da educação primária características femininas, o que, além de contribuir para a identificação das mulheres com a função, distanciou os homens do magistério, sobretudo com o discurso que dizia que a mulher só não cuidava da criança de casa, como era isso que dava capacidade para ela civilizar e higienizar a nova população brasileira. Ainda hoje, muitas professoras pensam que é absolutamente inapropriado ao homem ser professor de criança. Mas o homem não tem paciência, não quer porque ganha pouco, não é afetivo, é muito energético, não dá certo como professor. Ou seja, aquele discurso do século XIX ainda se faz vivo e atuante no imaginário de professoras que, inclusive, assumem receber salários menores por serem mulheres, porém, consideram trabalhar numa função que apenas elas têm vocação e competência. É interessante pensar que, diferentemente de hoje, no início, aqui no Brasil, os indivíduos que possuíam a funcionalidade do educar eram os jesuítas, que inclusive eram reconhecidos como especialistas da infância e eram hábeis em transmitir conhecimentos de maneira dosada, um modelo de profissional masculino e religioso que vigorou até o final do século XVII, antes do sexo feminino assumir a docência. Embora haja certa negação acerca de crianças terem um profissional do sexo masculino como professor, no ensino superior isso não ocorre. Inclusive, há uma presença masculina maciça, precisamente devido aos melhores salários da profissão, o que resulta numa maior docência feminina nas primeiras séries, posto que é onde se pagam os menores salários, justificando assim a pouca procura de homens por licenciaturas, sobretudo em pedagogia e letras. Por isso que, integradas à perspectiva cultural brasileira, questões relacionadas à docência dão aval ao tratamento diferenciado dado a homens e mulheres, como adiciona Guacira Lopes Louro. Embora professores e professoras passem a compartilhar da exigência de uma vida pessoal modelar, estabelecem-se expectativas e funções diferentes para eles e para elas. Retomando o que já foi dito sobre discursos construtores de verdades dogmáticas, na cabeça de grande parte da sociedade, cursar letras é estar entre outros gêneros identificados como não previstos dentro de uma hegemonia masculina, de modo que, em ocasiões informais com colegas do sexo masculino, o aluno de letras torna-se alvo de chacotas por ser enquadrado no feminino, por conta da prática sexista. O simples fato de um homem cursar letras parece deslegitimar as subjetividades do seu próprio corpo, uma vez que há juízos de valor que conectam o curso de letras à condição feminina, formando ordens indexicais mantidas por intermédio do discurso. Assim, considerando essa indexicalidade, o valor construído a partir do referencial mulher e estudo de línguas vincula-se ao contexto e é disseminado no discurso, tornando-se parte do processo de produzir sentidos dentro do sistema de comunicação e de uso da linguagem desse grupo heteronormativo masculino. Isso acontece do ponto de vista linguístico, graças àqueles que reproduzem e instituem as normas sociais. Logo, a dificuldade reside no conjunto da preposição linguística que confere uma identidade social aos frequentadores de um curso ante a determinação ou prenúncio que orbita as funções do sexo, das relações, da própria identidade da turma e do lugar adotado por esses frequentadores. Na posição de professores formadores, do ponto de vista pedagógico, deve-se problematizar a naturalização de discursividades
normas que impõem às pessoas um lugar vinculado ao seu gênero, perpetuando as desigualdades sociais entranhadas na sociedade. É imprescindível o questionamento quanto ao fato de um indivíduo, por pertencer a um sexo específico, ter de se portar e se assumir publicamente de forma restritiva como homem ou mulher. Como vimos, a opressão que um determinado sexo sofre é o ponto fundamental aqui, assim como a pressão que a cultura arremessa sobre esse corpo na hora que faz suas escolhas por profissões específicas. Essas regras social e linguisticamente instituídas, delimitadas por ideologias e segregações denunciantes de gêneros, carecem de discussões e negociações na sociedade. A linguagem que ajusta, fortalece e reitera as nossas práticas sociais recebe uma normalização predominante dentro da cultura e das várias culturas dentro da cultura em que estamos inseridos. Ao tratarmos principalmente sobre gênero, se não houver uma reflexão acurada acerca da mecânica social da linguagem, estaremos perpetuando a condição machista e patriarcal por meio dos usos repetitivos e mecânicos da língua em atos de interação onde não ocorram discussões. Portanto, diante dos usos da linguagem realizados na sociedade, é imprescindível uma análise crítica, pois além desse uso ser confirmado em esferas de participação humana, linguisticamente falando, ainda regulam, quem sabe de forma inconsciente, mas ainda assim opressiva, a forma como todos conduzimos a própria vida. Posto que observamos que as performances discursivas realizadas por meio do pareamento, gênero e docência designam estigmas sociais que orbitam a pessoa do sexo masculino que queira ser professor de crianças ou cursar letras, manifestando modelos hegemônicos e restritivos quanto à identidade de gênero. Assim sendo, é fundamental rompermos com esses mandos designativos, letras mulher, primário mulher, na realidade sociocultural, objetivando permitir a livre escolha de profissão e curso para as pessoas. Com isso, examinemos criticamente a linguagem no mundo social, com a finalidade de questionarmos e construirmos novas práticas discursivas, pois todo ser humano precisa se conscientizar da intenção e da não neutralidade que o discurso exerce nos contextos de produção e circulação, à medida que nele se reproduzem traços performativos, inconscientes ou não, acerca da categoria gênero para a docência. Porque senão, como saberemos que estamos reproduzindo um discurso machista-sexista em nossa fala?